que é que você imagina que será aí a terceirização do serviço público no futuro? Eu vou falar sobre o tema, mas eu vou me permitir ampliar um pouco o horizonte, tá? Eu vou falar um pouco sobre a terceirização e falar um pouco da terceirização para o serviço público, para poder responder, mas entender digamos assim, uma contextualização, porque talvez eu vá surpreender um pouco aqui, porque as pessoas estão, muito perplexas com a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, e estão, dizendo: "Meu Deus, como é que vai ser a partir de agora?" E eu não estou. Não tô. Eu vou explicar isso, é preciso entender. Agora é preciso ter filtros para explicar um pouco essa questão. É preciso entender que terceirização, para a doutrina tradicional do direito do trabalho, sempre foi mal vista, né. É preciso compreender que a ideia de marchandagem, a ideia de intermediação de mão de obra, nunca foi muito bem aceita no mundo ocidental, pensando em Europa continental, né, pensando na segunda metade do século XX para cá, né. Era algo que era mal visto e convertida naturalmente ou reconhecida comumente como um elemento fraudulento. E por isso as intermediações de mão de obra no em sentido tradicional sempre foram vistas como ilícitas, e a gente toma como referência o velho enunciado, depois chamado de súmula 256 do TST. Só que, criou-se um neologismo para a intermediação, quase como uma glamori ou digamos assim, as pessoas gostam dessa expressão, uma gourmetização da intermediação com o nome de terceirização. A ideia de terceirização como um modelo de administração, de gestão de empresa, para uma concentração em finalidades sociais, concentração em atividades mais direcionadas, e toda a complexidade de se ter uma empresa pudesse ser deslocada do ponto de vista da produção para outras empresas. E isso começa inicialmente com o trabalho temporário, na lógica de que imaginar que a a contratação, o treinamento de mão de obra é algo que é custoso e, às vezes, que é trabalhoso, porque nem sempre todo mundo se adapta. E precisando de respostas rápidas, imagina-se a intermediação para uma situação de acréscimo excepcional, de tarefa ou substituição temporária do pessoal permanente, ter algum tipo de intermediação. E aí surge o conceito de trabalho temporário para o direito brasileiro, que é, na verdade, uma intermediação em função de situações tópicas. Esta previsão, 6.019 de 74, né, vai lá e dizer: "Olha, isso aqui pode, porque é um modelo empresarial específico dentro de uma atividade". A disciplina legal veio e aí se colocou. Mesmo com disciplina legal, muita gente dizia que era fraude, muita gente tentava o vínculo direto, mas a disciplina legal estava lá. No mesmo sentido, a própria e aí no Brasil a vigilância armada. A vigilância é segurança armada. Você não vai entregar uma arma de fogo para alguém, aí é miliciano, é jagunço, é outra coisa. Não, nós estamos pensando em uma atividade, eu preciso de uma fiscalização. Ter uma uma arma de fogo, entregar uma arma de fogo para alguém é alguma coisa que precisa um mínimo de fiscalização. Então, aí começou-se a ter essas previsões. Eu estou explicando tudo isso para, comendo pelas bordas, explicar a resistência da terceirização, no mundo e no Brasil. Só que água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água, ou fura. E aí o que é que acontece? Independente da visão da doutrina sobre isso, a teoria da administração compreendia a ideia do neologismo terceirização como um modelo de excelência empresarial,
para que eu pudesse focar naquilo que efetivamente interessava. Esse conceito de atividade fim, que não é um conceito jurídico, é um conceito de administração. E aí esse discurso vem ao Brasil, né, e na própria prática das relações, a jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem cria jurisprudência é o advogado, né, na provocação o juiz leva a fama. E nessa perspectiva, o que é que aconteceu no Brasil com terceirização? Ora, o TST, no velho enunciado 256, ilicitude, 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 fora previsão legal específica. De repente, nos anos 90, com uma onda neoliberal maior, com o TST numa perspectiva um pouco mais aberta a essas modalidades, vai dizer: olha, vamos repensar. E aí é feito o enunciado 331, súmula 331 do TST. Para quê? De certa forma, para abrir um horizonte da possibilidade de terceirização, sim, pegando um conceito que não é jurídico, um conceito de administração de atividade meio, além daquelas previsões específicas. Só que inovando, com base nas postulações deduzidas pelos advogados, com base em analogia à antiga Lei 6.019, de 74, para o caso de falência, ou do artigo 455 da CLT, no caso da subempreitada, criando uma responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços sem previsão legal. Aqui o professor de Direito Civil precisa dizer, porque as pessoas não sabem. Cara, subsidiariedade, não existe obrigação subsidiária, né? O que há é responsabilidade subsidiária. Então, nessa perspectiva, nós temos a priori uma subsidiariedade como uma solidariedade com benefício de ordem. E aí o que é que acontece? Essa súmula 331 regeu a terceirização no Brasil durante anos, anos. E nós nos acostumamos como essa ser a disciplina jurídica brasileira de terceirização. Ó, pode terceirizar se for em atividade meio, mas responde. Onde é que estava isso? Não estava, estava no pretérito, na lei, estava na súmula. Durante muitos anos, fomos regidos por uma súmula do TST.